Olha só, o Get Started de hoje é edição especial. Isso porque hoje eu e você vamos começar a criar um clone do Orkut, tá? Então esse conteúdo aqui ele vai ser dividido em mais de uma parte aqui, e nessa primeira parte a gente vai criar a tela de login. Só que mais do que isso, eu queria aproveitar essa oportunidade de a gente estar fazendo um clone de alguma coisa, para a gente não só aplicar tudo aquilo que a gente viu nos outros Get Started de CSS, mas para te apresentar também técnicas super legais de CSS, como por exemplo, né, a técnica do Mobile First, que é você desenvolver pensando primeiro no mobile, e técnicas de responsividade, né, pelo menos o básico, que você precisa saber para o seu layout não quebrar quando você estica e diminui a tela. Então, se você sempre teve essa dor de Felipe, meu Deus, eu mexi aqui, meu layout quebrou, quando aumenta a tela ele fica destruído, ou quando diminui a tela desmancha tudo o que eu fiz. Então, isso e várias outras técnicas aqui, e até mesmo para você ver como é que funciona o pensamento da gente montar do esqueleto e depois começar a dar forma, né, para esse conteúdo, tudo isso aqui, ele tá da sua maneira mais perto do mundo real aqui para você ver como é concebido um layout desse. Então aproveite as técnicas que são apresentadas durante o processo. Não foque apenas em fazer um clone do Orkut, mas foque também em aprender as técnicas que são utilizadas durante o desenvolvimento desse projeto, porque você vai poder aplicar nas suas aplicações, nos seus projetos, e você vai ser com um conhecimento muito mais rico de CSS depois desse Get Started. Pode ter certeza, eu faço essa aposta com você, que você vai aprender bastante coisa nova hoje, mesmo que você esteja copiando um layout de algum site conhecido. Afinal, copiar o layout de um site conhecido é a melhor técnica para você aprender como aplicar novas técnicas. Então, vem junto comigo, porque eu te prometo que nesse Get Started aqui a gente vai se divertir bastante. Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut. Olha só, vai ter um link em algum lugar aqui para que você consiga construir junto comigo o layout do Orkut do zero, tá? Aprendendo conceitos de responsividade, tá? Para o seu layout não quebrar conforme você estica a tela, aprendendo conceitos de mobile first e o melhor, né, para você entender como é que um layout é concebido do zero, porque a gente vai escrever com HTML e CSS puro, nada de framework aqui, conhecimento de base da maneira como deveria ser aprendido e de uma maneira super divertida, porque a gente vai trazer o Orkut de volta à vida aqui na Dia.io. Ainda bem que a única coisa que estão trazendo de volta dos anos 2000 é o Orkut, porque esse ano de fato merecia estar enterrado. Boa noite, chefs. Hoje eu vou estar preparando aí um clone do Orkut com muito requinte assim moderno, né? O Orkut, que era um site antigo e que agora está voltando. Então eu queria aproveitar a oportunidade aí para a gente estar recriando, né, com algumas pitadinhas aí, né, de HTML e CSS aí para a gente poder praticar. Mas antes eu queria mostrar os ingredientes aí que a gente vai utilizar aqui na bancada para que quem estiver acompanhando de casa consiga replicar também. Então, a primeira coisa que você vai precisar é um VS Code com tema agosto. Segunda coisa, você vai precisar ter a extensão Live Server instalada para a gente conseguir subir um server local e ver em tempo real nossas alterações. Você vai precisar também já ter visto o vídeo aqui do que é seletores e propriedades lá com a Adri, o conteúdo de CSS Grid comigo e o conteúdo de Flexbox, né? Porque afinal não vou explicar de novo, então é bom que isso aí esteja bem afiado na hora do preparo, tá? Basicamente é isso, são poucos ingredientes, né? Mas a gente tem um pré-cozimento ali, né? Algumas coisas que a gente precisa fazer antes da gente ir ali pro principal. Não, já vamos emendar aqui o que a gente faz com esses ingredientes, né? Passo 1, criou ali o index.html, né? E utilizou o Emmet ali, né? Que é a ferramenta que já vem no VS Code aqui, que é quando você escreve HTML 2.5 aqui e dá um Enter, você já cria uma estrutura básica de um documento HTML. Depois que você criou o seu documento HTML, você vai criar uma pastinha chamada Styles, e dentro do Styles você vai criar ali o reset.css, onde você vai colar esse código aqui no asterisco e entre aspas aqui comportamento padrão para todas as páginas. Então o que a gente está falando aqui? Que toda margem, toda pad vai começar do zero, afinal o navegador ele sempre acaba colocando algum valor default diferente ali, e a gente vai utilizar isso para padronizar, e que o tamanho das caixas vai ser ali batendo nas bordas dele ali, as bordas também vão contar ali no tamanho. Feito isso, basta voltar no documento HTML, digitar link aqui, escolher a opção CSS e linkar aquele documento ali, digitando o nome da pasta ali, styles e reset
CSS. Feito isso, você já linkou o seu arquivo de reset. Vou vir aqui na minha página aqui, vou digitar Orkut aqui no title. E aí vale a pena ressaltar que o Orkut que a gente vai criar aqui é um layout um pouco mais atualizado. Vamos dizer que a gente vai colocar algumas coisas diferentes aqui que não tinha na receita original. Afinal, uma das coisas que é importante dizer é que o Orkut ele morreu logo no momento que estava surgindo essa transição para o mundo do mobile, né? Então, antigamente era comum ter dois sites, um site principal e um outro que você colocava M. e depois o resto da URL, e você tinha um outro site mobile, e o Orkut ele tinha uma versão muito rudimentar para o mobile, né? Ele nunca chegou a ter uma versão 100% trabalhada, ele acabou morrendo antes, então a gente vai fazer uma reimaginação e utilizar uma técnica no CSS que é o Mobile First. A gente vai desenvolver pensando, né? Ao invés da gente fazer aquele modelo web e depois transformar em responsivo para um modelo mobile, a gente vai transformar isso primeiro para o modelo mobile, a gente vai criar pensando na experiência de quem está utilizando o celular e depois, né, através de Media Queries, né, a gente pode até ver sobre esse assunto em outro vídeo de responsividade, a gente transformar num site desktop. Mas tenha em mente que a gente vai estar trabalhando, né, na versão mobile first, ou seja, pensando no ambiente mobile ali, para quem vai acessar o celular, e a gente vai ver algumas coisinhas de responsividade nesse vídeo desde já, hoje, tá? Tá bom, mas a gente vai recriar duas páginas do Orkut, a tela de login e uma tela de perfil, pensando que a gente está desenvolvendo para o ambiente mobile. Então vamos desenvolver primeiro a nossa tela de login para ver como é que ela fica. E aí vamos começar por uma observação de layout, né, antes da gente meter a mão na massa, né? O Orkut ele tem uma cor muito marcante, que é um tom de rosa, né, específico dele. E para a gente pegar essa cor aqui, já fica uma dica aí, se você é front-end ou está estudando para ser front-end, que é essa ferramenta aqui, que é Just Color Picker, né? Que é uma das várias ferramentas aonde a gente pode, através do atalho Alt X, uma vez com esse comando aberto, consegue copiar exatamente o código hexadecimal para a gente utilizar lá no nosso CSS depois. Então eu já peguei essa cor característica do Orkut, que era o rosa, né? Que vai ajudar a gente a criar esse layout. Outra coisa que eu estou vendo aqui é que ele optou por um layout muito mais minimalista, muito mais clean, o que eu gosto muito também, né? Que dá um contraste muito massa com esse rosa aqui, característico do Orkut, né? Então ele deixou duas opções de download aqui, com uma caixinha de e-mail, uma caixinha de senha, um botão de lembrar aqui, né? E um botão de entrar. E se você reparar, tem dois outros botões aqui, que é o esqueci minha senha e não tenho conta criar agora. Lembrando que a gente não vai criar a programação real, né, do site, a gente vai estar trabalhando hoje aqui focado com HTML e CSS, então a gente está preocupado em recriar o layout. E se você reparar também, aqui no fundo, quando eu aperto Alt X aqui, tem um tom aqui que ele não é exatamente um branco, né? Ele é um branco com levemente rosadinho, assim, um tom quase bege, se você parar para ver. Ele é bem difícil de reparar, mas ele dá um destaque para essa caixa branca aqui. Mas a gente vai utilizar essas cores aqui, além do próprio branco, para criar esse efeito de contraste. Então o que eu vou fazer agora que eu já estou aqui no meu VS Code aqui? Botão direito Open with Live Server, tá? Então você tem que ter aquela extensão instalada. Vou mover aqui a nossa telinha aqui para o lado aqui. E para quem tem curiosidade, o Majin Buu não está dentro do VS Code, ele é o meu papel de parede, tá? Eu só deixei meu VS Code transparente, é por isso que ele dá esse efeito de que parece que tem alguma coisa ali no fundo. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir minha imagem aqui também de login dentro do meu VS Code para eu conseguir me basear. Então a primeira coisa que eu vou criar aqui é esse container geral aqui, ó, que vai ser essa caixa que vai segurar os conteúdos principais, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar essa div, né, que eu vou dar uma classe aqui para ela, né? Então quando eu criar minha div aqui, eu vou dar uma classe para ela aqui, que é justamente, né, de container, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou linkar um outro CSS aqui, vou dar um link, tá? CSS, dentro da minha pasta styles, eu vou chamar aqui o main CSS, que ainda não existe, tá? Eu vou lá na minha pasta de styles e vou criar um main.css. Maravilha! O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar aqui, né, e vou colocar no nosso elemento aqui, root, né, nosso elemento principal aqui, um background color, tá? Então, o que eu vou colocar aqui? Se eu colocar, por exemplo, um aqua e salvar, você vai ver que o fundo já ficou dessa cor, mas não é essa cor aqui que eu preciso, né? Então, se eu abrir meu Just Color Picker,
né, eu vou ver que é essa cor aqui, ó, que é esse tom aqui, que não é um branco, né, ele tem uma corzinha ali no fundo, então eu coloco aqui hashtag e essa cor que eu copiei, e quase não dá para reparar aqui, né, mas ele não é um tom exatamente branco, né, se eu clicar aqui na minha caixinha, vocês vão ver que ele está mais perto do rosa, né, e eu poderia até puxar ele um pouco mais aqui. Se eu fizer isso salvar, vai ser essa tonalidade que a gente vai ter. Então, eu vou deixar essa cor aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui na minha classe aqui, eu vou colocar aqui o meu container, tá? E aí, o que eu vou fazer? Primeira coisa, para eu enxergar onde esse container tá, eu vou dar um tamanho e uma altura para ele, tá? Então, por enquanto aqui, eu vou dar um tamanho dele de 100%, certo? E vou dar uma altura para ele aqui de 500 pixels aqui, são valores totalmente aleatórios, só para eu conseguir visualizar o meu container, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um border nele, tá? Um PX Solid Blue, tá? Por que eu faço isso? Para eu começar a visualizar aonde está a minha caixa, tá? Sempre quando eu desenho uma div, eu gosto de desenhar aonde ela tá, gosto de conseguir visualizar. Porém, se vocês repararem, esse elemento ele não ocupa 100% da tela, né? Ele tem, né, uma bordinha aqui do lado, dá para dizer que ele ocupa 80% da tela. Então o que eu vou fazer? Na minha largura aqui, eu vou colocar 80% desse elemento aqui, beleza? Ele ainda não está centralizado, mas tudo bem. Mas a gente já sabe aqui que ele tem uma altura aqui que ocupa quase a tela toda, né? Então eu vou deixar aqui uma altura, eu vou trabalhar agora aqui com outra métrica que é o viewport height, né? Ou seja, é a altura do viewport, né? O que é o viewport? É o tamanho da minha janela aqui de visualização, tá? Então, e o H é de altura, né, de inglês. Então o que eu quero fazer? Eu quero pegar da minha viewport, por exemplo, 60%. O que ele vai fazer? Ele vai colocar 60%, né, com base na altura, ou poderia colocar 70%, que é o que a gente vai manter aqui. Se eu colocar o meu background color, e aí aqui sim eu vou colocar tudo F, para a gente ter esse tom branco, a gente ainda vai notar que ele tem umas bordas redondas aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um border radius e vou colocar aqui 5%. Quando eu faço isso aqui, ele já me dá uma arredondada aqui nas bordas da nossa div do jeito que ela está aqui. O que a gente vai fazer agora? Essa caixa que ela não está aqui no nosso layout base aqui, ela não está grudada aqui no igual ao nosso, né? Ela está aqui nos lados, aqui tem um espacinho e tem um espacinho em cima, né? Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou deixar o border como última propriedade, afinal a gente vai remover depois, mas eu vou dar um margem alto aqui para a gente centralizar esse elemento na tela e vou dar um margem top, né? Vou colocar um margem top, vamos colocar 5% e esse valor a gente pode alterar depois se não ficar bom, né? Só para ele desgrudar ali de cima. Então, só para a gente começar a posicionar esse elemento aqui. E agora que a gente já shapeou a base, né, vamos colocar os elementos aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem um elemento de texto que vai ficar aqui em cima, que é o acesse o Orkut com a sua conta Google. A gente tem duas caixinhas de texto aqui, um toggle para lembrar, um botão e um esqueci minha senha, né? Vamos criar agora a nossa caixa de ferramentas aqui dessa telinha, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar duas divs aqui dentro, tá? Então, eu vou criar aqui dentro uma div, certo? E aqui tem um atalho bem legal, que se você escrever div, ponto, ele já vai criar como uma classe, né? Isso aqui é do Emmet também. E aí eu vou chamar isso aqui de toolbox, ou poderia chamar de fields também. Vamos chamar de fields, faz mais sentido. Quando eu faço isso, dou um enter, ele já transforma aqui numa classe. E aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar esses elementos aqui dentro, né? Então a primeira coisa, eu vou criar uma caixa para a gente espalhar esses elementos aqui dentro. Vou criar uma caixa para cada um dos contextos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Dentro do Fields, eu vou ter aqui uma div, onde eu vou colocar Fields, colocar underline, underline aqui, por exemplo, title, tá? O que a gente vai ter aqui dentro? Aqui dentro que a gente vai ter esse textinho aqui, né? Que é o acesse o Orkut com a sua conta Google. Então, vamos deixar esse textinho aqui, né? Acesse o Orkut com a sua conta Google. Vou colocar o O maiúsculo. Beleza, a gente tem esse elemento aqui. Ele não está formatado ainda, obviamente. Além desse elemento aqui, né? Eu vou colocar aqui, lembrando que eu só apertei aqui para ocultar, por isso que ele sumiu.
Então, vou colocar outro carinha aqui dentro aqui. Vou colocar a mesma coisa, vou criar uma div, né? Ponto, fields, underline, underline. E dessa vez aqui, eu vou colocar aqui as nossas caixas de escrita, né? Então, eu vou colocar aqui nossos test boxes, né? E vou dar um enter aqui. Por quê? Porque aqui a gente tem dois elementos, né? A gente tem o nosso input de e-mail e o nosso input de senha, né? Então vamos lá, vamos colocar cada um dos inputs aqui dentro, né? Então dentro do nosso fields test box aqui, a gente vai colocar um input aqui, e aí quando eu digito só input, você vê que o Emmet ele me dá várias sugestões aqui. Eu vou colocar um de e-mail e eu vou colocar um outro input aqui dentro também, só que do tipo password, né? Então quando eu desço aqui, você vê que a gente tem um input do tipo password, então ele está aqui o input type password, tá? Obviamente que ele já até me oferece aquela opção padrão do navegador, se você quer salvar senhas ou não, importar senhas. Por enquanto, não. Vou deixar ele dessa maneira aqui. Obviamente que as caixinhas, depois a gente vai organizar o layout, mas eu já vou dar um ID para eles aqui, tá? Assim como eu vou dar um ID para esse cara aqui. Então, aquele nosso texto do title aqui, eu vou dar um ID para ele, que é um identificador único, e eu vou chamar esse cara aqui de field test, aliás, title, field title, vamos organizar ele aqui, field title, massa. Esse outro cara aqui, do nosso e-mail aqui, eu vou chamar ele de field e-mail, e esse último aqui do meu password aqui, eu vou chamar de field underline, underline, sempre dois underlines, eu estou usando para separar aqui, vou chamar ele de pass. Só para a gente ter um identificador único dele aqui, certo? Próxima coisa que a gente vai fazer aqui é criar aqui essa área aqui do lembrar o meu último acesso, né? Então a nossa área de remember, mesma coisa aqui. Então o que eu vou fazer? Criar uma div ponto fields underline underline aqui, remember. Beleza, e aqui dentro eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui eu vou colocar esse input do tipo checkbox, tá? Que é esse carinha aqui. E aí aqui eu vou colocar a mesma coisa aqui. Eu vou colocar um field underline, underline, remember, tá? Então esse aqui vai ser o ID do nosso amigo, certo? Então isso aqui super importante da gente utilizar. Outra coisa aqui que é importante é que a gente vai colocar uma label, né, do lado desse checkbox aqui, escrito lembrar sempre meu acesso. A gente vai colocar um texto, né? Para a gente dizer que esse texto é desse input aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma tag justamente label, né, que é um rótulo, né? Então quando a gente escreve uma label aqui, a gente coloca aqui, como que é aqui, vamos ver o texto aqui, lembrar sempre do meu acesso. Vamos escrever aqui, lembrar sempre do meu acesso. Vamos dar um salvar, ele fica ali do lado. E uma coisa que a gente geralmente utiliza na label aqui, a gente coloca um for, né, para dizer a quem essa label pertence. No caso aqui, ela pertence a esse mesmo ID aqui, ó, field remember. Então eu vou colocar que o for dela é o field remember. Então quando eu clico agora na label ou no checkbox, ó, ele ativa. Por quê? Porque ele entende que essa label faz parte desse cara. É isso que esse comando for aqui faz, ele linka com esse checkbox aqui. Então, se eu clicar tanto aqui no checkbox aqui quanto no texto, ele vai ativar ou desativar esse carinha aqui. O que é diferente desses campos aqui, né, de text box, né, esses campos aqui de input aqui, né, eu não quero colocar um texto exatamente dentro, né, eu quero um texto que ele só apareça enquanto eu não digitei nada, né, depois disso eu quero que ele suma. Para isso, a gente tem a propriedade aqui, que é o placeholder, tá? Então, voltando aqui nossos inputs aqui, tem a propriedade placeholder, que eu posso digitar aqui, digite seu e-mail, por exemplo, e ele fica aquele texto cinza, né? Que quando você começa a escrever, ele apaga aquele outro texto, né? Que é exatamente o efeito que tem aqui, e-mail ou número de celular e senha. Vamos colocar isso aqui, né? E-mail ou número de celular. E se eu colocar essa propriedade aqui, placeholder, aqui nesse segundo input aqui, que é o input de password aqui, vou colocar aqui senha. Pronto, você já tem ali, né, aquele efeito ali de você conseguir
fechar ou abrir a sua senha automaticamente aqui. E aquele texto cinza ali, sem grandes problemas. Não se preocupe ainda com a formatação. A primeira coisa que a gente está fazendo é colocar os elementos em tela. Depois a gente formata. E vamos colocar os nossos outros elementos aqui. Vamos colocar o nosso elemento aqui, o botão aqui de entrar. Então o que a gente vai fazer? Vamos voltar no nosso HTML aqui. Mesma coisa aqui, div fields buttons, tá? E aí eu vou colocar aqui, e aqui dentro eu vou colocar o button, né? Que eu vou escrever aqui, entrar. Né? E aí eu vou dar um ID para ele aqui, né? Só para a gente conseguir se referir a ele depois aqui, que é o nosso submit. Eu vou dar outro nome aqui para ele, vamos chamar ele de btn login. Só para a gente conseguir localizar, então nosso elemento já está aqui em tela também. Vamos colocar o esqueci minha senha aqui também. Então o que eu vou fazer? Vou fazer outra div aqui, né? No caso aqui, fields. Vamos colocar aqui, sempre 2 underlines, né? Acabei não colocando 2 underlines aqui, mas sempre 2 underlines aqui. Fields. E aí, esse fields aqui, a gente vai colocar aqui, vamos dar uma olhada de novo nele aqui, né? Fields recover, botões de recuperar, né? Campos de recuperação. E aí aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um tipo de link, uma âncora, né? Que é, por enquanto, não vai levar para lugar nenhum. E depois a gente vai formatar, que é esqueci senha ou e-mail. Vamos lá. Esqueci senha ou e-mail. Fiz isso aqui e salvei. Por hora ele sempre joga esse link de cor azulada, padrão. Mas a gente vai dar uma ajeitada nesse carinha aí. Isso é o de menos, tá? E por último aqui, não tem conta, criar agora, que é o que a gente vai fazer. Eu vou duplicar esse último carinha aqui, tá? Não tem conta, criar agora, que ele também é um link. Não tem conta, criar agora. Então vamos voltar aqui para nossa telinha aqui. E é exatamente esse carinha aqui que a gente deixou. Só que ao invés de ser o nosso recovery, né? Esse cara aqui é o nosso create, tá? Nossos campos de criação. Então o que eu fiz? Eu separei todo o nosso container aqui de campos, né? Eu tenho uma div de container que tem seus campos e tem áreas de campos, né? Campos de títulos, campos de caixas de texto, campos aqui de lembrança, campos de botão, campos de recuperação e campos de criação. E agora a gente vai começar a trabalhar de dentro para fora para a gente ir montando aqui o nosso layout. A gente vai começar a fazer essas formatações, tá? E aí vamos lá. A primeira coisa que a gente pode começar fazendo aqui, agora que a gente já tem um esqueleto da coisa, é começar a escopar um pouco mais esse layout, né? Então o que a gente vê aqui? Primeira coisa que o nosso layout é que ele está grudado aqui, né? E aqui ele não é grudado. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um espaço entre o meu container e meu fields aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu fields, tá? Eu vou colocar aqui .fields, para a gente conseguir se localizar, né? E acessar ele. E aí eu vou colocar uma margem, né? Tanto em cima quanto embaixo aqui, eu vou colocar uma margem pequena. Vamos deixar aqui, fazer um teste aqui com... colocar 20 pixels. E aos lados aqui, vamos colocar, né? 40 pixels. Certo? Se eu diminuir aqui, por exemplo, ele vai diminuir minha margem dos lados aqui. Então, só para a gente não deixar ele tão grudado, eu vou deixar aqui 20, 30 aqui, para a gente fazer essa separação. Obviamente que não é tão legal assim a gente trabalhar com pixel, afinal, quando a gente está falando de responsividade, depois esse elemento pode não ficar tão legal, né? Obviamente que a gente vai ter que utilizar um outro elemento de responsividade depois, que são os media queries. Mas, pensando nesse layout aqui, vamos substituir esses caras aqui, esses 20 pixels aqui, vamos substituir eles por 5%, certo? E esse outro cara aqui, vamos substituir ele por 10%. Então, quando eu faço isso, eu tenho uma largura aqui pré-calculada. Se eu aumentasse isso aqui, por exemplo, para 80%, ele ia espremer esse cara até não caber mais, né? Assim como se eu colocar 50%, ele também fica espremido. Então, por isso que eu estou deixando 5% e 10% por enquanto. A gente pode voltar e trabalhar isso aqui depois, que a gente aumentar o tamanho dessas coisinhas aqui. Mas por hora, só para a gente conseguir visualizar esses caras aqui. Vamos trabalhar agora no título. Então vamos lá, vamos começar arrumando o título aqui, né? Para ele ficar mais parecido com o nosso layout desejado aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é acessar esse elemento dentro do nosso fields. E esse elemento dentro do nosso fields,
ele está dentro dessa classe aqui e ele tem um ID, certo? E eu consigo até ver o caminho de localização desse nosso amigo aqui. Não à toa que quando eu clico aqui, ele já vai direto para esse elemento. Então, aonde que eu estou acessando? Eu estou acessando dentro da minha classe Fields, tá? Então, dentro da minha classe aqui do Fields Title, eu estou acessando um elemento que está dentro dele aqui, que é o nosso Field Title, que é com o nosso ID Field Title. Como esse cara é único, eu nem preciso fazer esse outro caminho aqui, eu posso vir direto aqui, tá? Então, dentro do nosso Field Title aqui, que é o nosso ID, e por isso que ele é uma hashtag, não um ponto, igual a uma classe, né? Então, quando eu passo o mouse no ponto, ID, aliás, quando eu passo o mouse aqui no pontinho aqui, classe, e o hashtag aqui, ID. Maravilha. Então, a primeira coisa que a gente vai arrumar é o tamanho da fonte, né? Ele é uma fonte que tem um peso maior ali. Então, dentro das minhas propriedades de fonte, né? Vocês podem ver que eu tenho vários ali, que eu tenho fonte size, né? Então, eu consigo deixar uma fonte um pouco maior, né? Por exemplo, 15 pixels, 150 pixels, que não é o nosso caso aqui. A gente vai deixar ele aqui num tamanho um pouquinho maior. Vamos deixar ele aqui por hora aqui. Se eu colocasse em pixels aqui, eu colocaria uns 15, 18. Acredito que seria o tamanho ideal para a gente ter esse elemento. Falando em percentual, esse valor pode mudar um pouco, tá? Mas vamos seguindo em frente aqui. Outra coisa que esse texto aqui ele não tá com esse formato regular, né? Ele tem um formato ali muito mais perto, né, de uma fonte negrito, e por isso a gente tem o peso da fonte, né? Então, com isso, eu vou colocar aqui, por exemplo, 800, tá? Então, quando eu coloco 800, ele me dá um peso maior nessa fonte. Ou eu poderia vir aqui e utilizar bold também, que ele me dá esse peso de fonte aqui, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Esse texto aqui do meio, ele é rosa, né? Como é que eu faço para pegar uma parte específica do texto? Eu posso vir aqui, né? Dentro do nosso texto aqui, eu posso colocar, vou até deixar o O minúsculo igual está ali na nossa imagem, uma tag spam aqui, tá? Então eu posso abrir uma tag aqui e fechar essa tag aqui. E aí eu quero pintar isso desse rosa característico que vai se repetir em outros lugares, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, né, uma classe aqui chamado Pink Font. Pink Font, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra classe aqui, tá? E ela vai se chamar aqui Pink Font, certo? E dentro do nosso Pink Font aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar Font Color. Aliás, só Color, né? Faz um tempinho que o HTML mudou isso aí. Um bom tempo, na verdade, já. E aí eu vou utilizar essa cor característica aqui do Orkut. Como que eu sei a cor? Eu utilizei o nosso Just Pick Color, né? Vou copiar a nossa cor aqui, certo? Deixa eu só minimizar isso aqui. Se eu colocar isso aqui, eu tenho essa outra cor aqui. Então, espera aí que eu copiei a cor errada. Vamos lá. Ah, é essa aqui, ó. Vamos copiar e colar aqui. Maravilha, a gente já tem essa cor aqui de tonalidade de Orkut, certo? E aí a gente vê que o Google ele é colorido, né? Ele não tem uma regra padrão. E aí a gente não consegue fazer essa técnica aqui de colocar um spam com uma classe, né? Vou até quebrar ele aqui, né? Para a gente conseguir visualizar ele melhor. Então a gente tem um spam aqui, né? Acesse o Orkut, né? Com a sua conta Google, né? Posso quebrar isso aqui em várias linhas aqui. Não vai dar problema, né? Afinal, ele é interpretado de maneira corrida. E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar um spam para cada cor do Google, né? Para cada letra aqui do Google. Só que diferente, né, do Orkut, eu não vou reutilizar isso, né? Muitas vezes. Eu só vou utilizar isso aqui, né? Esse colorido. Então, não compensa eu ficar criando aqui pro Google aqui uma classe para cada, né? Não vai me adiantar muita coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou apertar aqui Alt, Shift, vamos segurar aqui, aliás, Ctrl Shift Alt para baixo, tá? Então, quando eu aperto isso aqui, o que ele faz? Ele seleciona múltiplas linhas do VS Code.
E aí o que eu faço? Eu digito uma tag aqui, no meu caso aqui, spam, fecho, e aí você vai ver que ele digitou para todas as linhas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou apertar para o lado, vou copiar a letra, dando Ctrl X aqui e colar, tá? Então esse atalho aqui, que é o Ctrl Alt Shift e para baixo, você seleciona várias linhas no VS Code. Então de vez em quando você vai precisar dessa técnica aí, eu acho bem legal. E aí aqui vai ter outra coisa que eu vou fazer aqui, que é colocar uma cor no CSS Inline. Eu vou fazer numa linha só, depois a gente faz em massa, né? O que é o CSS Inline? Ao invés de eu criar um documento à parte do CSS e tudo mais para eu reutilizar, como acaba não compensando, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou escrever aqui style, depois da minha tag spam, e aí eu consigo editar o meu CSS só para esse trechinho aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar color e eu colocar blue aqui, por exemplo, você vai ver que ele pintou só uma cor, né? Ou seja, ele começou e terminou aqui. Então vamos lá, repetindo, caso você não tenha visto, é Ctrl Alt, né? Seguro Ctrl Alt Shift para baixo até a última linha que você quer, vai selecionar múltiplas linhas. Eu vou escrever aqui spam, ele vai abrir e fechar. Eu vou mover para o lado aqui para recortar a letra. Vou jogar ela aqui no meio. E aqui, depois do spam, eu vou digitar style, né? E aí vou colocar color, por enquanto, blue, certo? Feito isso, ele vai jogar azul para todas as letras. Vou apertar ESC para ele sair desse modo. E aí eu vou pintar a letra por letra, né? Azul, rosa e amarelo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um azulzinho mais claro. Clicando no quadradinho aqui no VS Code aqui. O que eu vou fazer? Eu vou deixar a nossa paletinha de cor aqui em outro tom, né? Vou deixar um azul mais suave aqui, né? E aí a mesma coisa aqui, vou pegar a segunda cor aqui, vou deixar num outro tom de rosa, tá? Aqui eu vou deixar num tom mais amarelado, para deixar nosso carinha colorido. Acho que até para deixar um tom mais alaranjado aqui nesse cara aqui. Vamos deixar esse cara aqui alaranjado. Esse outro cara aqui, vamos ver aqui depois, ele é um tom aqui azul, cinza e puxado para o vermelhinho aqui. Então vamos fazer isso também. Vamos deixar esse cara aqui num tom de azul mais escuro. Esse cara aqui num tom aqui mais acinzentado, por exemplo. E esse último cara aqui num tom mais avermelhado, né? Para a gente dar esse efeito colorido, né? Então eu vou deixar esse cara aqui mais avermelhadinho aqui. E esse primeiro aqui eu vou só mudar um pouco esse tom de azul aqui. Eu não gostei dele. Dar uma escurecida aqui. E olha só, a gente tem o Google colorido aqui. O que eu vou fazer? Eu só vou remover esse espaço entre eles, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um back aqui, ó, para deixar esse cara grudado, só para o texto grudar ali, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses spans aqui, né? Se eu dar um enter aqui, o que ele vai fazer? Ele vai entender ainda, né, esse espaço aqui, só que eu não quero. O que eu faço? Eu grudo ele aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou grudar todos esses carinhas aqui. Eu vou quebrar, né, tirar esse espaço extra que ele tem aqui. Beleza? Vai ficar bonito? Não vai ficar bonito, né? Tem outras maneiras de fazer isso, mas por hora vamos deixar esse carinha assim. E aí quando eu faço isso, eu tenho o nosso Google ali com aquele efeito coloridinho, né? Que é bem parecido com o efeito que a gente tem aqui. Então acesse Orkut com a sua conta Google. E aí, o mais interessante é que esse texto ele não está exatamente na cor, né, escura, que ele está num cinza, né? O que eu vou fazer? Se eu vier aqui no meu Fields Title e jogar um Color, olha que interessante, né? Eu vou jogar aqui um cinza, tá? Eu vou jogar aqui um cinza escuro. Eu vou colocar o nosso Gray, né? Que é a nossa cor aqui, um cinza escuro. E aí ele vai me dar esse tom, né? E aí eu posso clicar, depois de escrever aqui, e selecionar o RGB por aqui, né? Então ele me tem um tom aqui que não é exatamente preto, né? Ele é um tom um pouquinho mais escuro, levemente ali, né? Um cinza mais escuro. É detalhe, mas uma coisa que eu queria deixar de dica é que você pode escrever o nome da letra e ir calibrando depois por aqui, tá? Uma ferramenta super útil.
Beleza, depois a gente cuida da fonte. Por hora, isso aqui é a nossa primeira formatação. E a única coisa é que ela tem um espaço, né? Ela não tá grudado ali embaixo das outras. Vamos dar um margem para ela aqui, um margin bottom aqui. Vamos deixar essa margin bottom aqui de 3%. Então, quando a gente faz isso aqui, ele já dá uma desgrudada aqui, né? Então, vou aumentar um pouquinho até aqui. Vamos deixar 5% abaixo, vai ter uma margem aqui. E pronto, aqui o nosso title tá por aqui. Vamos ver os nossos campos agora? Vamos arrumar nossos text box agora, né? Por padrão, né? Ele deve estar aí meio bagunçado aí no seu. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui a nossa classe, nossa div, onde estão nossas caixas de texto aqui, né? Vamos referenciar ela, tá? Se eu colocar uma borda nela aqui, né? Colocar um border, um px solid red, só para visualizar a nossa caixa, você vai ver que ele está seguindo ali, né? As regras do nosso container, porém esses carinhas eles não ocupam, né? 100% da tela. O que eu vou fazer? Eu vou mudar a maneira como eu estou disponibilizando esses elementos na tela com o display, né, flex. Então eu vou deixar ele assim, só que eu quero ele como, né? No nosso flex direction eu quero que ele fique em formato de coluna, um embaixo do outro, né? Então ele vai tratar um item por linha. E eu vou colocar um tamanho maior nesse cara aqui. Vamos colocar um 80 pixels aqui, para a gente aumentar o tamanho dessa caixa, ou a gente pode ser até mais generoso aqui, deixar essa caixa aqui com um tamanho de 100 pixels, né? Por exemplo, para a gente conseguir trabalhar com esses inputs. Além disso, quando eu estou trabalhando com o display flex, né, eu quero alinhar esses conteúdos aqui de uma maneira diferente. Então, primeira coisa que eu tenho aqui, né, eu tenho meu justify content, né? Eu posso colocar aqui um espaço entre eles, né? Ou um espaço, além do espaço entre eles, a gente tem esse aqui, o space around. A gente tem essa maneira aqui que é o space between, né? Que deixa um espaço entre os dois elementos, né? E o space evening, né? Que deixa um espaço antes e depois. No nosso caso aqui, eu quero deixar um espaço em volta desses elementos. Outra coisa que eu quero alterar aqui é o tamanho dessas caixas de texto, né, que vem por padrão. Então, o que eu vou fazer? Dentro do meu input fields aqui, né, eu tenho, né, os inputs, né? Ou seja, eu estou pegando dentro dos meus input text box, né, essa classe aqui, que é o input, tá? Que é uma padrão aqui, né? Eu estou pegando a tag padrão do nosso HTML. Então, dentro desse cara aqui eu estou trabalhando com input, e aí eu quero dar um tamanho para eles, né? Então vamos, por exemplo, colocar aqui 100 pixels. Se eu coloco 100 pixels, eles até ultrapassam o tamanho da caixa, né? Mas se eu coloco, por exemplo, 40, olha só, ele já me dá essa carinha aqui. Vou tirar essa borda vermelha aqui. Então a gente tem isso, né? A borda dele também eu vou deixar mais suave, né? Eu vou deixar um border, né? Vou deixar um pixel solid e vou deixar um cinza, um silver, né? Então ele vai ficar com uma borda muito mais suave aqui dessas caixinhas. E eu também vou colocar aqui, só para a gente melhorar o aspecto dela aqui, um border radius, por exemplo, vou colocar de 15 pixels aqui. Então ele fica um pouco achatado, né? Deixa eu testar 5 pixels aqui. Então ele ainda continua mais achatado do que eu gostaria, mas agora ele já tem umas bordinhas arredondadas, né? Então com isso a gente consegue trabalhar. Eu poderia até mesmo aumentar, por exemplo, aqui o tamanho do meu height aqui da caixa de texto e aumentar o tamanho individual de cada um desses elementos aqui, mas desse jeito aqui ele dá uma visualização bem confortável para a gente, certo? Então eu já tenho aqui minhas caixas de texto aqui já perto aqui do nosso layout final. Vamos ver agora aqui esse lembrar sempre do meu acesso aqui. Vamos dar uma leve formatada nele aqui, mas antes eu queria só deixar um margem, né? Um margin bottom, uma margem para baixo do nosso elemento aqui. E da mesma maneira como a gente colocou 5% nesse outro elemento aqui, eu vou adicionar um margin bottom de 5% nesse carinha aqui também. E se eu quiser deixar ele ainda mais espaçado por algum motivo, ou menos espaçado, eu posso aumentar esse percentual aqui. Obviamente que se eu colocar demais, ele vai acabar quebrando o meu layout, minha formatação. Por hora, eu vou deixar 5% como base aqui da nossa tela. Vamos para o próximo elemento aqui, que é o botão de lembrar aqui. O lembrar sempre do meu acesso aqui, a única coisa que eu vou fazer aqui na nossa
na nossa área de Remember aqui, a única coisa que eu vou fazer é adicionar aqui a nossa classe um margin bottom aqui. Vou deixar aqui um valor aqui significativo, vamos deixar 20 pixels mesmo, né? E aí, depois disso, eu vou para o nosso Fields Button aqui, né? E vamos trabalhar especificamente com o button, tá? Nosso button de login. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui o ID desse carinha. Vamos deixar ele, primeira coisa aqui, 100%, né? Quero que ele tenha 100% de largura aqui. Não quero que ele tenha borda, né? Ele vai ficar com border none, certo? E a cor desse carinha aqui, nosso background color, vai se repetir a nossa cor do Orkut ali. O color aqui, a gente vai deixar aqui um hashtag FFF, assim, para ele ficar branquinho. Vamos deixar um padding, né, um espaço entre um elemento aqui. Vamos deixar aqui 10 pixels aqui para ele ficar um botão maiorzinho, né, para ele ficar com essa aparência aqui. E aí, eu vou colocar um border radius aqui nele aqui de 5 pixels, tá? Para ele ficar com esse efeito aqui de arredondado, assim como eu vou colocar um margin, né? Colocar um margin bottom nele aqui de pelo menos aqui 10 pixels aqui, para ele não ficar tão grudado aqui nesse esqueci minha senha ou e-mail. E uma coisa aqui, só um adendo, né? Eu coloquei aqui o nosso border radius aqui com pixel, né? E esses que eu coloquei como percentual, se você reparar, ele dá uma deformada, né? Quando eu estendo muito minha tela. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o percentual dos border radius e vou deixar ele igual do meu button aqui, né? Eu vou deixar eles com pixel. Afinal, eu não quero que eles se recalculem. Eu quero que eles fiquem, né, sempre com a mesma aparência. Então, o que que eu vou fazer? Só esse disclaimer aqui, lá no nosso container aqui, eu vou adicionar aqui no meu border radius, vou deixar 10 pixels mesmo, né? Então, independente do tamanho que ele fique, ele vai ficar com essa aparência aqui, né? Posso até deixar mais, né? Vamos colocar 20 aqui para ver a aparência. Pronto, ele já ficou bem mais arredondado, independente do tamanho. Então, eu vou deixar isso aqui. E os nos nossos text box aqui, quando a gente editou os inputs dentro do Fields text box aqui, mesma coisa, eu vou deixar um elemento aqui de 10 pixels, por exemplo. Vamos ver como é que ele fica. Fica com uma aparência legal, né? Obviamente que quando ele aumenta de tamanho aqui, ele não perde o button, mas o tamanho vai se alterar. E isso aí a gente resolve depois com Media Queries. Mas por hora, a única coisa que eu vou fazer é deixar esses carinhas assim. Vamos trabalhar agora no esqueci minha senha. Por fim, o que que a gente vai fazer? Uma coisa que a gente vai fazer primeiro aqui é tirar essa aparência de link desses dois elementos aqui, né? Esqueci minha senha e não tenho conta, né? Não tem conta, criar agora. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas duas regiões aqui, né? Esses dois carinhas. Então, eu vou colocar aqui tanto pro o Field Recover aqui, quanto pro Fields Create. O que eu vou fazer? Eu vou colocar para os elementos que estão aqui dentro dessa classe aqui, tá? Então, eu coloquei ponto, Fields Recover, todos os elementos de âncora dentro dele, vírgula. Eu vou colocar também para todos os elementos de âncora dentro dessa outra classe aqui, tá? Então, eu estou editando as duas ao mesmo tempo. O que que eu estou falando? O Fields Recover, tudo que tiver de âncora ali dentro, né? E o Fields Create, tudo que tiver de âncora ali dentro dele também. O que que eu vou fazer? Primeiro, Test Decoration, eu vou colocar None, tá? Ou seja, para tirar aquela corzinha ali que ele tem ali no fundo ali. E eu vou colocar um Color, primeiro aqui, por padrão aqui, vou colocar como Silver, para eles ficarem cinza, né? E aí eu vou clicar aqui na minha caixinha aqui para abrir esse editor de cores aqui e vou escolher um outro tom de cinza aqui para ele deixar essa cara. Então, você vê que eles já mudaram aqui. Mas tem uma coisa que eu acho bem legal desse carinha aqui, é que ele fica com esse cursor de mãozinha, né? E por padrão, o botão que a gente criou aqui não fica, né? Porque ele é um comportamento padrão aqui da âncora, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui no botão. Para isso, basta a gente vir aqui e mudar o cursor, né? E aqui dentro do cursor a gente tem várias opções aqui dentro e a gente vai usar o ponteiro, né? Que ele vai dar essa mesma carinha aqui dos links para a pessoa saber que ela consegue interagir
clicando com isso aqui. Obviamente que no momento isso aqui não faz nada, mas é um ponto interessante. Então, nesse esqueci minha senha aqui, a gente vai dar um tratamento específico para esse cara aqui, certo? Que é jogar ele para direita. Como é que a gente vai jogar esse cara para direita? Vamos usar o próprio Display Flex. Né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o nosso Fields Recovery, né? Que é esse carinha aqui, e vou trabalhar só nele agora. Eu vou dar um Display Flex, certo? E aí o que eu vou fazer? Vou justificar o conteúdo dele, Justify Content, vou colocar um Flex End. Pronto, já joguei ele à direita. Simples assim. Outra coisa também que eu posso fazer aqui, eu posso colocar aqui dentro desse cara aqui um margin bottom, né? E aí eu posso colocar um número maior aqui para a gente conseguir jogar aquele outro carinha ali para baixo. Eu não quero que seja um número tão grande, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 10%, vamos fazer esse teste aqui. Vou jogar aqui 20% para deixar um espaçamento maior aqui, a gente trabalhar melhor essa fonte. Então, beleza, já separei ele aqui desses outros elementos principais aqui. Por fim, daqui dos conteúdos internos, né? Vamos lá, vamos pegar esse carinha aqui que é o nosso Field Create e vamos trabalhar ele isoladamente, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui e a fonte, né, dentro desse cara aqui, o font size, gostaria de colocar, por exemplo, 30 pixels aqui dentro, né? Ou 20 pixels. Vamos testando ele aqui até a gente encontrar um tamanho legal dentro desse elemento. Mas outra coisa que eu queria deixar é deixar esse elemento centralizado, né? E aí o que a gente pode fazer? A mesma coisa que a gente fez anteriormente, né? A gente pode dar um display flex para a gente trabalhar com esse tipo de display. E aqui, na hora de justificar o nosso conteúdo aqui, a gente pode jogar ele no centro, né? Assim ele fica centralizado perto dos outros elementos aqui, certo? E aí o que eu vou fazer? Além disso, eu vou dar um peso para front, né? Vou dar um font right aqui e eu vou colocar bold, por exemplo, tá? E isso aqui é o nosso botãozinho de nem ter em conta. Porém, a gente vai deixar essa parte rosa aqui, né? Como é que a gente faz? A gente já tem aqui uma parte aqui que é o nosso pink font aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um span aqui, né? Antes e depois aqui, né? Fechar a tag depois do criar agora. E assim como a gente fez aqui, se a gente subir aqui no nosso HTML, quando a gente vem no title, lembra que a gente fez esse carinha aqui no title aqui? A gente jogou uma classe pink font, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir nesse carinha aqui e jogar a mesma classe aqui, pink font, porque a gente utiliza, né, a mesma cor desse rosa aqui, né, que é o que a gente utilizou em comum nesse carinha. Então a gente já começa a dar uma cara para esse nosso amigo aqui, né? Se não tem conta, né? Criar agora. Vamos agora para os nossos retoques finais aqui, né? Então vamos começar a mexer em algumas coisinhas aqui, testar o nosso layout. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir aqui no nosso box, aqui no nosso main, né? E ele tem um efeito de sombreado aqui no layout original que a gente viu lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou eliminar aqui o nosso border aqui de um PX Solid Blue, né? Só que para ele não ficar tão seco assim, o que eu vou fazer, né? Então quando eu volto aqui, né? Ele tem essa carinha aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou deixar por enquanto sem esse cara aqui. Você vai ver que ele até some, né? Ele até adiciona um espaçamento a mais aqui em cima do nosso texto, não tem problema, a gente vai dar esses retoques finais agora, mas vamos criar um efeito de sombreado aqui, ou Box Shadow, como a gente fala. O Box Shadow, geralmente eu recomendo utilizar aqui um Box Shadow Generator na CSS. Então o que ele vai fazer aqui? Então, assim quando você acessa o primeiro link, ele é uma ferramenta para gerar esse efeito de sombra aqui, ó, tá vendo? E ele já gera esse CSS para você. Como ele é um CSS mais complexo e a gente tem ferramentas para isso hoje, eu não vejo por que não utilizar, né? Assim como você tem para outras coisas aqui, ó, você tem para Border Radius, onde você pode testar e visualizar em tempo real. Então esse site aqui, cssgenerator.org, vai acabar te ajudando em muitas coisas, né? Você tem efeitos aqui também que você pode acabar criando aqui, né? Então use e abuse aqui do CSS Generator aqui para criar pequenas transformações, né? Mas o que a gente quer agora é esse box
shadow aqui, né? Que é essa sombra em volta, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Quando eu olho a sombra, eu vou deixar ela assim, mais lateral, vou deixar em 10 pixels mesmo. Na verticalidade aqui, eu não vou mexer também, eu vou deixar em 10 pixels. No blur aqui, eu já vou mexer um pouquinho, né? Eu vou deixar ele um pouco mais, né? Espaçado aqui, eu vou deixar ele assim, vou deixar ele em 24 pixels aqui. E aqui no radius aqui, né? Na velocidade dele aqui, não vou mexer tanta coisa aqui nele, não. Vamos deixar ele aqui. E o bom dessa ferramenta é que você consegue pré-visualizar. Vou deixar ele nessa tonalidade aqui. Vamos ver. Aqui em 3 pixels eu gostei dele. E a cor, eu quero pegar uma cor mais voltada para um cinza aqui, né? Não completamente escuro, mas para a gente dar um efeito de sombra mais delicado, né? E aí aqui a gente consegue controlar a opacidade dele, né? Eu vou deixar em 0... Vamos ver aqui, 0,68. E aqui ele fala o insert, né? Se você quer dentro do lado de fora, obviamente que eu vou querer do lado de fora. E aí ele vai me gerar esse CSS aqui, que é só dar um copy aqui embaixo. E aí eu vou voltar lá no meu VS Code, né? Então vamos jogar esse cara aqui pro lado aqui. Vamos voltar aqui no nosso VS Code aqui. O que eu vou fazer no meu container? Tá? Eu vou jogar esse código aqui, que é o nosso box shadow, né? Então você vê que ele já deu esse efeito aqui, né, de jogar um sombreado aqui em volta desse carinha aqui. Então você já dá uma outra cara, né? E vamos dar uns retoques finais agora aqui na nossa caixinha principal aqui de entrada. Então, depois do box shadow, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é arrumar a fonte, né? Vamos deixar uma fonte family especificamente, uma fonte um pouco diferente, né? O Orkut ele não tinha essa fonte serifada aqui nos menus. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar entre aspas simples, afinal, nossa fonte vai ter espaço no nome. Eu vou deixar Segoi UI, né? Que é essa fonte não serifada. Vou deixar ela aqui. E caso o Windows não encontre essa fonte, eu vou pedir para ele me jogar a Helvética, certo? Caso ele não encontre a Helvética, eu coloco Arial. Eu só estou usando fontes padrões do Windows, tá? Não estou sendo muito inventivo, tá? E caso não encontre nenhuma dessas, aí você pode jogar, né, alguma sans serifada aí, né, alguma fonte serifada. Então, sempre quando eu vou usar a fonte, se ela tiver espaço no nome, eu tenho que colocar entre aspas simples, tá? Então você já vê que ele já dá outra carinha aqui utilizando essa Segoi UI, tá? Como é que eu sei que essa fonte está instalada aqui no meu computador? Eu abri um bloco de notas aqui, né? Bloco de notas qualquer. Então se eu abrir um bloco de notas aqui, que eu sempre tenho um monte, eu venho aqui e essas são as fontes aqui do meu computador. Caso ele não encontre uma, ele vai jogar outra, tá? Então por isso que eu deixei várias. A Segoi, ela tá presente na maioria aqui das máquinas, então por isso que eu deixei essa daqui. Maravilha, então a gente tem a fonte, porém ele deu uma quebrada aqui, né, no título, e ele deu uma quebrada aqui em dois elementos aqui. Primeiro aqui que ele jogou o elemento lá para baixo e tem um espaçamento que não está obedecendo aqui. Vamos consertar isso aí também. Então vamos lá, vamos arrumar aqui o que ficou quebrado aqui nessa telinha de título aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar com o elemento pi aqui, né, que é o fields title, né? Lembrando que a gente tem o field title, que é um ID, né, no singular, e a gente tem a classe aqui, que é essa caixa toda. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o nosso fields title primeiro, vou jogar ele antes aqui, né, do nosso amigo aqui, fields title. E a primeira coisa que eu vou fazer é dar um display flex, certo? E eu vou dar um justify content para ele ficar centralizado sempre. Por quê? Se eu remover isso aqui, obviamente que o nosso layout ainda está incompleto, né? Ele vai ficar quebrado algumas coisas, como aqui embaixo, ele não fica centralizado. A primeira coisa que eu gostaria é de deixar esse cara centralizado. Então, para isso, o que eu vou fazer? Vou dar um display flex, para ele sempre ficar centralizado aqui, tá? Então, isso aqui é uma coisa importante. E aí, o que eu vou fazer aqui? A fonte, ao invés de deixar 18, né? Eu vou deixar ela como 15 pixels, para que ela fique com essa aparência aqui e se mantenha sempre centralizado aqui. Então, por mais que eu estique esse cara aqui, ele sempre vai ficar centralizado, ó. Tá vendo? Para a gente desgrudar esse carinha que está grudado aqui no topo aqui,
O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no nosso ID, né, do nosso field title, tá? E a gente, além desse margin bottom aqui que a gente já tem, né, vamos separar a parte das margens aqui, vamos dar um margin top dele aqui, eu vou deixar 20 pixels aqui e ele já desgrudou. Então você começa a ter aqui nosso elemento aqui bem definido. Mas eu ainda quero adicionar mais um elemento aqui na tela aqui que não estava previsto para a gente deixar ele ainda mais elegante. Eu vou fazer aqui, vou deixar o logo do Orkut aqui em cima para deixar ele mais característico ainda de como ele era, né, no original. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma div aqui, né, chamado logo. E dentro dessa minha div logo, que eu estou deixando acima do meu container, tá? Tá fora e acima de tudo aqui, eu vou deixar uma tag img, tá? E nessa tag img a gente vai colocar um conteúdo aqui dentro. Então o que eu vou fazer? No meu projeto aqui, eu vou criar uma pasta aqui chamado imgs, né, de imagens, e aí eu vou pegar uma imagem aqui digitando Orkut logo no Google e vou salvar aqui dentro. Então eu vou digitar aqui Orkut logo, né? Vamos pegar aqui, então você pode ver que a gente tem várias, vou pegar logo a primeira que aparecer aqui e vamos salvar essa imagem aqui então, né? Será que ele deixa eu salvar direto aqui? Deixa eu ver, não tem problema, vamos acessar o site dele aqui. Maravilha, o que eu vou fazer? Vou fazer um download dessa imagem aqui. E aí, vamos lá, né? Vamos encontrar dentro do nosso projeto aqui. E onde que está o meu projeto aqui? Eu vou vir aqui, né, em Revel Folder. Vou copiar essa pasta aqui. Né? E vou salvar dentro do IMG aqui o meu Orkut logo. Beleza, já tenho esse cara aqui dentro. Posso fechar minhas abinhas aqui. E aí eu vou associar esse cara aqui em cima, né? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Fechando tudo, eu já tenho aqui o meu Orkut logo aqui dentro, né? E aí eu vou vir aqui agora no meu source do meu IMG aqui, né? Em IMGs Orkut logo, que obviamente é bem maior aqui porque não foi programado para isso, né? A gente pegou uma imagem que foi feita de qualquer tamanho. E aí o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou vir aqui no meu style, né? Vamos lá no nosso main, certo? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar aqui minha classe logo, primeira coisa, né? E eu vou ter um logo, né? Que eu vou manipular a tag mg que está dentro dela, né? Então eu tenho esses dois seletores. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é diminuir o tamanho da imagem. Aqui eu vou deixar 100 pixels aqui, por exemplo, tá? Só para ele ter um tamanho maior. Vamos ver como é que ele fica aqui com 80. Eu prefiro 80, ele ficou num tamanho legal aqui. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa é dar um display flex nesse elemento. E eu vou justificar esse elemento, igual a gente já viu aqui. Vamos deixar ele centralizado aqui em cima. Vou dar aqui um margin top nele aqui de 120 pixels, tá? Só para ele não ficar grudado. Uou, já deu outra cara, né, para o nosso amigo aqui. E assim a gente vai deixar, por enquanto aqui, o nosso logo do Orkut. E olha só que legal aqui, quando eu expandir agora esse elemento aqui, a gente já tem essa carinha aqui. Porém, a gente ainda tem alguns elementos aqui, né, que não estão tão legais assim, né? Então, acesse esse Orkut com a sua conta Google aqui, ele fica legal, pequeno, mas quando ele expande ele não fica 100%, né? Ele fica bem pequena a letra. A gente viu que tem uma quebra aqui, né, nas caixas de texto, e esse conteúdo aqui vai lá para baixo. E é isso aqui que a gente vai melhorar agora, né? Justamente para entender um pouco mais sobre responsividade. Então vamos lá, a gente vai resolver algumas coisas agora referente à responsividade. E uma das coisas que eu não gosto aqui, né, é que ele está quebrando aqui, né, quando a gente estica demais o nosso elemento. Então o que a gente vai fazer? O nosso container, ele não pode esticar tanto porque fica até estranho, né? Essa esticada aqui, ele chega até a quebrar o último elemento lá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai definir um limite para até onde o nosso container pode, né, esticar. Se eu apertar com o meu botão direito e inspecionar, vocês vão ver que aqui a gente tem o tamanho do dimensionamento da tela, né? Ele coloca aqui tanto a largura quanto a altura, né? Então eu tenho aqui, né, o tamanho aqui, por exemplo, de um iPhone. Eu consigo testar como ele ficaria no iPhone XR, né? E aí eu poderia fazer vários testes aqui, mas vamos focar no Basics, né? Então, vamos ver aqui, ó. Então, o que ele está me falando aqui?
Aqui eu estou diminuindo aqui a largura dele, né? Então a altura se mantém, eu poderia alterar a altura, que é esse segundo elemento aqui, né? Como eu poderia alterar a largura, que é esse cara aqui. Então o que eu começo a ver? Que tem um tamanho aqui que já é o suficiente para mim, né? Eu não preciso de tanto disso. E aí o que eu vou fazer? Eu vou definir qual que vai ser a largura máxima aqui dessa telinha aqui, tá? E eu acredito que a largura máxima que fica legal aqui é ali em torno de 600 e alguma coisa, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá no nosso CSS, vamos voltar para ele aqui. Eu vou jogar aqui de volta o nosso elemento aqui do lado. Vou voltar aqui para o nosso VS Code aqui, né? E aqui no container eu vou dar um math width, tá? Ou seja, máximo de largura, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 650 pixels. Fazendo isso e salvando, quando eu estico agora a nossa tela, você pode ver que ele parou de crescer. Por quê? Ele chegou num limite e travou aqui, ele não vai esticar mais até o infinito e, consequentemente, não vai quebrar a última caixinha. Então a gente define um limite de abertura para esse carinha aqui. Legal? E agora a gente tem aqui a nossa telinha do Orkut aqui, já com alguma base de responsividade aqui, usando o Math Widget. E a gente tem outras propriedades aqui que a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar com Mini Widget, né? Qual seria o tamanho mínimo que ele tem que se manter, né? Nesse caso aqui a gente não vai utilizar ele por enquanto, mas a gente também tem aqui a altura máxima, né? E a altura mínima. Então, se você está trabalhando com responsividade, isso aqui é uma coisa legal para o seu layout, né? Você impedir que seu layout quebre, dependendo do redimensionamento do usuário. Então, isso aqui já é uma base, ele não vai crescer mais do que isso aqui. Vamos falar um pouco agora de Media Queries aqui, ainda no assunto de responsividade. Então, o que a gente está vendo aqui? Quando a gente expande ele aqui, ainda tem algumas coisas que me incomodam, né? Não sei para vocês, mas, por exemplo, o espaçamento que aumenta entre o logo e a caixinha aqui fica muito grande, né? Depois que a gente passa ali dos 650 pixels. As caixinhas de texto aqui ficam um pouco pequenas numa tela maior. Eu gostaria que esse texto aqui também fosse um pouco maior. E aí, como é que a gente faz? Poxa, Felipe, mas a gente já definiu a regra lá no CSS. O que a gente faz nesse caso? Aí, a gente pode criar nessa mesma folha, ou como eu indico em outra folha de estilo, só para a gente não confundir, o que eu vou fazer? Eu vou renomear essa main aqui para login CSS, tá? Que era que a gente estava trabalhando agora. Felipe, explodiu, porque tem que renomear aqui também, né? Então, vamos renomear aqui, então, login CSS, tudo voltou normal, ufa. Nada explodiu. E a gente vai criar, né, depois que a gente renomeou a main para login, uma login responsive.css. Ou seja, a gente vai aplicar regras de responsividades aqui com Media Query. Quando eu escrevo @media e eu dou um enter aqui, você vê que ele cria uma regra aqui, né? Ou seja, quando eu estiver trabalhando com tela, e eu posso adicionar uma condição, né? End, né? E aí eu adiciono a minha condição aqui, né? E aí eu gostaria de adicionar, por exemplo, quando o mínimo de largura, né, de widget da minha tela for 650 pixels, por exemplo, né? A gente viu que tem um espaçamento do container aqui, ó, que ele vai ficando maior, né? Por quê? Porque eu tinha colocado ali no nosso container aqui e o nosso margin top era de 5%, né? Só que esse cálculo vai aumentando muito, né? O que eu vou fazer? Depois que ele atingir aqui, né? Quando a minha tela tiver pelo menos 650 pixels, eu quero alterar essa regra. Eu quero que tudo se mantenha, mas só esse margin topping aqui, eu vou sobrescrever ele, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou acessar a minha classe aqui de container, tá? E aí, na minha classe container, aqui dentro aqui do meu Media Query, eu quero que o meu margin top, por exemplo, ele fique aqui com 20 pixels. Ou seja, antes dos 650 pixels, ele aplica a regra normal, e quando ele tiver pelo menos aqui, no mínimo, né, 650 pixels, que é a nossa regra do nosso Media Query aqui, né? Quando a nossa tela, né, tiver... A gente está trabalhando com a nossa tela, e quando ela tiver no mínimo 650 pixels, o margin top tem que ser no máximo ali, né, no 20 pixels. Quando eu faço isso, eu preciso linkar também esse CSS novo aqui.
Eu vou dar um link, CSS, e aí eu vou aplicar aqui nos meus styles aqui, né, o responsive login. Eu fiz isso aqui, salvei. Quando eu esticar minha tela agora, olha só, ele não tem um espaço tão grande agora, uma diferença do logo. Ou seja, eu apliquei uma regra, por exemplo, eu poderia aplicar que a regra seria 0 pixels, depois de 650 pixels aqui, né, no top. Então, olha só, depois de 650 pixels, o que ele vai fazer? Ele vai tentar obedecer a regra ali, mas ele não vai adicionar nada a mais. Como eu poderia, por exemplo, aumentar isso aqui, né? Vamos colocar 1000 aqui. Olha só, depois dos 650 pixels, ele quebrou ainda mais o layout. Mas se ele volta, olha só, ele ainda não caiu nessa regra aqui, né? Porque se eu dar um inspecionar elemento, olha só, antes dos 650 pixels ele se mantém, passou 650, ó, ele já aplica essa regra aqui. Então assim você consegue criar layouts, né, que dependendo do tamanho da tela ou quando atingir alguma regra que você definir, vai, né, atender, né, alguma regra, ele vai aplicar algum CSS específico. No nosso caso aqui, vamos deixar aqui 10 pixels aqui, por exemplo. Então vamos lá, vamos ver como é que ele fica. Olha só, ficou bem melhor aqui, né? Não ficou mais aquele espação aqui. Gostei mais desse modelo aqui e vamos mexer em outras coisas também. Outra coisa que eu queria que alterasse é que se acesse o Orkut, né, com a sua conta Google, alterasse levemente o tamanho para ficar maior um pouco aqui, para a gente melhorar um pouco a nossa leitura aqui quando ele aumentasse. Então, dentro da nossa regra ainda, né, do nosso Media Query aqui de no mínimo 650 pixels, eu vou só dar um Enter, então eu ainda estou dentro das chavinhas aqui do nosso Media Query, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso Field Title, nosso ID, onde a nossa fonte era 15 pixels, e eu vou dar uma aumentada de leve nele aqui para 20 pixels, tá? Se eu fizer isso aqui, na hora que eu arrastar o nosso amigo, repara que ele dá uma aumentada de leve, né? Fica mais fluente de você ler a fonte, né? Fica até mais gostoso de você conseguir visualizar isso aqui. Então, isso aqui também está dentro dessa regra do Media Query aqui. E lembrando que você pode adicionar várias regras de Media Queries, né? Eu poderia ter aqui um Media Screen aqui onde fosse no mínimo, né? Por exemplo, aqui o meu widget aqui fosse no mínimo aqui 720, por exemplo, depois de 720 pixels aqui, eu poderia aplicar outra regra aqui para o meu Field Title, né? Eu poderia ter aqui depois uma fonte de 50, vamos ver esse valor absurdo aqui. Então, olha só, aumentando aos poucos, aumentou para 20, depois disso aqui, posso aumentar ela para um tamanho ainda maior, né? Por que ele não funcionou aqui? Porque faltou o end aqui, agora sim a gente vai ver ele funcionar. Vamos ver ele aqui, olha só, 15, vai lá, 20... e 50. Então, dependendo do tamanho mínimo da tela, você aplica, né, uma regra diferente. Eu não vou usar isso aqui por enquanto, a gente vai trabalhar só com essa regra aqui, mas só para você ver que você pode aplicar várias regrinhas aqui que vão deixando o seu layout, né, dependendo do tamanho, você consegue aplicar uma regra diferente sem perder aquilo com que você já trabalhou. E aí, com essa Media Query aqui, eu apliquei outras regrinhas aqui, que a gente vai passar rápido aqui por conta do tamanho do vídeo já, mas só para você entender o que eu fiz aqui. Eu peguei tudo que estava quebrando aqui nesse menor aqui e quando ele fica maior, né, eu apliquei as regras. Então a primeira coisa, no Field Title, no nosso ID, além da fonte aumentar, né, eu diminuí também, deixei cravado aqui que vai ser a margem bottom aqui de 20 pixels, né? Então a diferença entre esse outro cara aqui não vai ser tanto assim. Outra coisa também é que eu defini que o tamanho da área ali das caixas de texto, elas vão aumentar um pouquinho quando essa tela estica, né? E as nossas caixas, elas vão ter aqui, né, 60 pixels, nossos inputs. E o nosso recover aqui, né, que é essa área de esqueci minha senha, para ele não empurrar lá para baixo, né, o nosso amigo aqui, né, o nosso não tem conta criar agora, eu deixei o margin bottom aqui 20 pixels, né? Então, quando eu estico minha tela aqui, eu tenho, né, esse efeito onde essas regras só se aplicam quando o mínimo de largura é esse elemento aqui. Então, lembrando, eu poderia criar vários outros Media Queries, né? Então, eu poderia colocar um end aqui, poderia colocar aqui quando o máximo da minha altura for determinado elemento aqui. Então, eu poderia colocar aqui, opa,
agora sim, fosse 10 pixels. Eu posso criar várias regrinhas, são como ifs aqui, e isso me ajuda a criar layouts mais inteligentes. E com isso aqui tá pronto na sua telinha de login do Orkut. Ufa, olha só, deu trabalho, mas a gente conseguiu chegar até aqui e pode ter certeza que esse não é o fim. Isso porque na próxima vez que a gente se encontrar para falar de CSS aqui, a gente vai dar uma repaginada na antiga tela de perfil que tinha lá no Orkut, né? Vamos deixar ela com um layout mais moderno aqui, pra gente imaginar como seria a volta do Orkut, né? Então salva sua tela de login aí e vem junto com a gente, porque olha só, eu tenho uma surpresinha para todo mundo que acompanhar a gente até o final e construir a sua versão do Orkut. Mas até lá, né? Compartilha com a gente aí o que você aprendeu. Vai lá na área de artigos da Dia.io lá e comenta um artigo com tudo que você aprendeu nesse Get Started. E se você construir esse projeto aqui, me marca a Dia.io lá também no LinkedIn. A gente adora ver como vocês estão evoluindo. E eu tenho certeza que você vai salvar esse projeto no seu portfólio, porque a gente vai construir uma coisa ainda maior nisso quando a gente voltar a falar de CSS, porque a gente vai incrementar a página principal do Orkut, aproveitando muito do que a gente construiu aqui. A gente se vê no próximo Get Started.